mundo espiritual. Mas fé é, temos que ter fidelidade, coerência das leis divinas, coerência no que já sabemos, né? A fé, uma consciência, com consciência tranquila. É preciso querer ter fé. E por isso, precisamos passar por um processo de construção pela prece, chegando ao Criador. A prece é um estudo de mim mesma, diante da luz divina. Precisamos ser humildes para orar. Reconhecer nossas fraquezas e limitações. Buscando a humildade e a reforma íntima. É fundamental. A prece nos fortalece na confiança em Deus e na esperança de dias melhores, mesmo diante das dificuldades. A prece nos convida a perdoar. E eu ouvi, não me pergunte quando, como, e alguém disse, mas você está pedindo perdão e você já perdoou? Né? Então, também, quem disse, a gente tem que pedir perdão, nos convida a perdoar, mas a gente também tem que perdoar, né? Então, a prece nos convida a perdoar, a exercitar o amor ao próximo e a cultivar sentimentos nobres. A prece não é apenas uma prática passiva, mas um convite à ação, à transformação interior e à busca pela melhoria moral. A prece nos traz consolo em momentos de dor, alívio para as aflições e paz para a alma. A prece nos permite estabelecer uma conexão mais profunda com Deus e com os espíritos benfeitores, recebendo auxílio e inspiração. A prática constante da prece nos auxilia na nossa transformação moral, impulsionando-nos a sermos melhores a cada dia. Em resumo, a alegria da prece reside na experiência da elevação espiritual, na paz interior e no fortalecimento que a prática sincera e confiante da prece proporciona, seguindo os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Eu peguei aqui alguns segredinhos para a concretização da oração, que é da prece, né? Ore diariamente em silêncio, agradeça acreditando que já recebeu, mentalizando palavras positivas. Tenha a convicção de ser sempre um com Deus, que é bem. Ore com palavras concretas e objetivas. Tranquilize a mente, agradecendo todas as coisas. Mentalize e fale sempre boas palavras. Confie totalmente em Deus e evite ansiedade e preocupações desnecessárias. Procure ser útil às pessoas e faça prática de amor e caridade. Eu encontrei também aqui eu acho que vocês já devem ter visto também que a felicidade que a prece proporciona, a música, né? A música que foi retirada deste texto, né? A música
Se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, encaminha-nos para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Já não há mistérios, eles se vós desvendam. Apóstolo do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende e rola por mundos infinitos e eternos. Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Já não são ruídos, são as liras dos arcanjos. A linguagem não poderá exprimir tal aventura. Orai como Cristo, levando a sua cruz, e sentirás as doces emoções. Quando alguém enfrente duras dificuldades e a convidamos a orar, por vezes escutamos de retorno. E isso vai resolver o meu problema? Acaso encherá meu prato ou me dará um cobertor para eu suportar melhor o frio? Estamos ainda muito longe de termos a ideia exata do poder da prece. Santo Agostinho teve a oportunidade de afirmar como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos bosques. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entre ela, por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante, e o manancial em que orando se bebe. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Apóstolos, pensamento é para vós a vida. Lembramos que Jesus, durante a sua estada entre nós, buscava a solidão para orar. Dirigia-se ao Pai em muitas ocasiões. Num dos momentos mais cruciais de sua vida, antevendo sua prisão, suplício e morte, ele ora no Jardim das Oliveiras. Ora e pede aos amigos Pedro, Tiago e João que orem com ele. Na cruz, em sua agonia, sua última frase foi uma profunda e sentida oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Desconhecemos sim o poder da oração e não a vimos utilizando tanto quanto deveríamos. Além de nossas preces regulares da manhã e noite, a prece deveria ser de todos os instantes, sem mesmo que tenhamos que interromper os nossos trabalhos. Ante as dores, pedir ao Senhor que nos abrevie as provas, que nos conceda a alegria e bens de que necessitamos para a nossa subsistência. Também que nos conceda os recursos preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, um momento de tormento, de caos, oremos. Busquemos esse amparo superior que mesmo não nos fornecendo o alimento material, nos repletará a alma de bênçãos, abastecendo-nos de energias espirituais. Então, essa é a minha colaboração então, hoje sobre a felicidade da prece. Muito obrigada. Obrigado, Marilza. Excelente a tua participação, a tua contribuição. Foi muito boa, nos faz refletir. Antes de continuar, deixa eu dar as boas-vindas para o Assis. Boa noite, Assis, seja bem-vindo. E é interessante, né? As mensagens de Santo Agostinho sempre são muito profundas.
A título de curiosidade, Santo Agostinho, ele nasceu lá em 354, em Tagaste, na África, né? Então, 354, a Igreja Católica foi fundada em 325 por Constantino. Na verdade, Constantino encampou o cristianismo, né? Porque 25% do império já era cristão. E aquela história, se tu não pode com o inimigo, você se alia a ele, né? Foi o caso do Constantino. Então, 9 anos depois, nasce Santo Agostinho. E a mãe de Santo Agostinho é considerada pela Igreja Católica como uma santa, Santa Mônica, não é? Então, veja, ele já foi educado na religião católica, mas em 325, a Igreja Católica, quando fundou a Igreja Católica, Constantino, o cristianismo passou a ser tolerado pelos católicos. Veja que houve muita perseguição aos cristãos, né? E o cristianismo, na verdade, só foi aceito como religião oficial, ou a católica como religião oficial do Império, em 395. E Santo Agostinho desencarnou em 430. Então, Santo Agostinho, bem na fase adulta dele, ele pegou essa fase quando a Igreja Católica se transformou a religião oficial do Império, né? Então, vejo, né? Santo Agostinho e Santa Mônica, filho e mãe, considerados santos pela Igreja Católica. O próprio Espiritismo chama de Santo Agostinho, né? E a religião é interessante, a prece, ela é interessante, eu vejo por mim. Quando eu consigo me concentrar realmente e parece que o espírito sai do corpo, né, e se conecta realmente com a espiritualidade maior no espaço, como é diferente. Às vezes a gente está atribulado, não consegue essa conexão tão fácil. A gente sente a diferença. Eu sinto essa diferença. Quando a gente consegue se conectar, parece que a gente sai do corpo. Então, isso é uma alegria realmente para a gente, né? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Vou começar contigo hoje. Oi, pode. Boa noite a todos. Marilza, gratidão. Eu estou no momento, vocês ficaram sabendo, na semana passada, bem complicado ainda, mas eu vou superar. E esse capítulo da prece, ele veio muito forte, né, na minha vida, né, nesse momento. E principalmente esse de hoje, né? Mesmo nos dessabores, a gente tem a alegria da prece, né? E gratidão por tudo que você falou. Eu anotei duas frases que você disse que tocou muito fundo em mim. A prece é buscar pelo divino, é buscar pelo Pai. E a prece é um estudo de mim mesmo diante de Deus. Realmente, né? Quando você então, lá no fundo do poço, que você é chacoalhado, né, para a espiritualidade, então isso vem muito profundo, né? Você parece que você faz assim uma confissão, né, para Deus, para a espiritualidade. Eu estou vivenciando isso. E graças a esse grupo, me fortalecendo cada vez mais. E quanto ao estudo de hoje, eu consegui, né, fazer alguma coisa. E quanto à felicidade que a prece proporciona, aborda especificamente a felicidade, né, que você falou muito bem, que a prece pode trazer, mostrando que ela não se limita a benefícios materiais, mas se estende a um bem-estar espiritual e emocional. E a ação da prece, ela explica que a prece é uma forma de comunicação com os espíritos superiores, que nos auxiliam em nossas necessidades e nos inspiram a seguir o caminho do bem. Em resumo, a prece, no contexto espírita, é uma ferramenta poderosa para a felicidade, pois nos conecta com o mundo espiritual, fortalece nossa moral, nos traz paz interior e nos permite ajudar o próximo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que a prece sincera, feita com fé e humildade, é capaz de transformar nossas vidas e nos conduzir à verdadeira felicidade. E a felicidade proporcionada pela prece, ela traz paz interior, força moral, conexão com o mundo espiritual e auxílio aos outros.
É essa a minha contribuição hoje. E gratidão mais uma vez pela força do grupo para mim. Estou sentindo. Obrigado, Fátima. E realmente a gente, às vezes, quando está tudo bem, a gente não percebe essa força, né, que a prece nos proporciona. Mas quando acontecem essas vicissitudes, aí que a gente percebe o quanto ela é importante na nossa vida, né? Em todos os sentidos. Qualquer tipo de problema, quando nós os temos, quando oramos, parece que alivia, traz um lenitivo, né, para as nossas dores. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite. Marilza, foi muito bom te ouvir. Também me emocionei bastante. Acredito que os mentores, né, Daniel, estavam te inspirando também, porque a gente sente a presença, né, de algumas almas bondosas. E que o grupo, através deste estudo, e hoje como é a prece, né, que é a caridade, a ação, né, a caridade em ação, com certeza muitos amados foram trazidos para que pudessem ouvir o estudo e também serem amparados, né, porque certamente o merecem. Bom, eu sinto assim, não falando de textos, mas pelo que a gente já passou e aprendeu também nos estudos, né, que realmente a prece, ela tem o poder de nos transformar, né. Nós podemos estar aflitos, muito sofridos, tristes, desanimados, influenciados, né, pelos espíritos inferiores, e através da prece. A gente começa devagarinho, como disse o Daniel, nem sempre a gente consegue, né, alçar, vamos dizer assim, voo, né, não consegue mudar muito a nossa vibração para melhor, mas a gente começa devagarinho, né, bem devagarinho, vai orando, vai pedindo, vai fazendo, vai conversando, porque acredito que a prece, na verdade, sincera, é aquela conversa, né, que a gente tem com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os espíritos que a gente tem mais empatia, né. Às vezes a gente pede doutor Bezerra, né, tem tantos que a gente sabe, né, que podem nos assistir melhor. E a gente vai conversando e vai se sentindo melhor, porque a gente vai realmente mudando a nossa vibração, né. Nós sabemos que tudo é fluido, que nós, através do pensamento, conseguimos, né, fazer essa mudança vibracional, e a prece é uma ferramenta maravilhosa, né, que Deus nos coloca, à disposição e que Jesus nos ensinou tão bem, que a gente tem acesso a ela, né. A doutrina espírita nos ensina mais ainda como fazê-la, né, buscando orientação nos livros, a gente vai aprendendo melhor ainda. Acredito que nos momentos difíceis de todos nós, nos meus e de todos nós, se não fosse a fé, né, que a gente tem, não importa o grau, né, porque para Deus isso aí, todas as coisas que a gente pensa: "Ah, eu não consegui, eu não tenho tanta fé, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo", para Deus isso aí, né, a gente sabe que são os nossos pensamentos que são assim, não da divindade, né, do Criador. Então, no momento da prece, a gente realmente é muito bem assistido, porque basta uma fagulha, um pensamento, nem um pensamento, é uma fagulha de pensamento, nós aprendemos, né, acho que Emmanuel que fala, que basta essa fagulha que nós já somos assistidos, né, já nos coloca, Deus já, como se diz, já, coloca, a assistência já à nossa disposição. Claro que a gente, como diz a Marilda, citou no texto, a gente tem que ter muita humildade, né, reconhecer as nossas falhas, nossas imperfeições e ter fé, né, gente, porque senão não tem como fazer uma prece, né, ela se torna vazia. São palavras, jogadas ao vento, sem sentido, sem sentimento, sem emoção,
sem vibração nenhuma, né? De amor, de humildade, de solidariedade, de paz, de conforto, tudo aquilo que a gente quer para nós e para aquelas criaturas que a gente sabe que precisam, né? Tá bom? Vou parando aí. Obrigada. E obrigada também. Obrigado, Gorete. Agora, falando e também sobre o que a Fátima falou, né, nesse momento que a Fátima passou, eu estava lembrando sobre mim de novo, né, minhas experiências. Eu comecei na doutrina espírita em 94, já com o Livro dos Espíritos. Em 92, a minha filha mais velha sofreu um acidente, tinha 9 anos, e ela entrou em coma. Ela teve traumatismo craniano. Então, na época, eu era católico, claro, e aí, quando você falava, quando a Fátima falou, eu estava relembrando isso, a nossa fé. Eu, minhas irmãs, a minha mãe na época era viva, e era muita oração, e na época a gente aprendeu que tinha que acender velas também, né? Então a gente comprava umas velas que chamavam lá 7 dias, uma vela grande, grossa, assim, e foi nos dito que não podia aquela vela apagar. Então a gente passava em oração, minha filha ficou 6 dias em coma, em oração e com aquelas velas acesas, cuidando lá fora num cantinho para que não apagasse. A gente ia se revezando ali nos cuidados. E a minha filha, o diagnóstico era que se ela tivesse o derrame, foi um lugar muito complicado, onde ela teve o traumatismo craniano, foi atrás do olho, né? Se ela tivesse derrame, ela teria entre sequelas gravíssimas até ficar vegetando. Então, veja, se não tinha sequelas mais ou menos, de gravíssimas a ficar vegetando. Então, aquilo foi muito dolorido para mim, ver minha filha naquele estado. E eu morava na outra cidade, então eu já pensava que eu ia pedir transferência de volta para a cidade que ela morava para me ajudar a cuidar. E foi interessante, foram 6 dias de oração e no Natal deu derrame na minha filha. Então, veja, assim, foi aquele pavor para a gente, que ela ficaria vegetando e sequelas gravíssimas. Foi feita a cirurgia das 11 às 3 horas da tarde, abriram a cabeça dela, enfim. O médico, eu acho que eu já contei essa história, mas só que eu fiquei lembrando agora. Me mostrou a tomografia, o lado direito, esquerdo estava todo tomado de sangue, o direito estava paralisado, ou o contrário, eu não lembro bem. Então, a gente estava esperando o pior. Às 19 horas, a minha filha na recuperação voltou da anestesia, falando e conversando como não se tivesse acontecido nada. Não ficou o 1% que eles davam para minha filha ficar bem, ela entrou nesse 1%. E está viva até hoje, graças a Deus, com saúde e bem. Então, a fé, não é? É como bem diz o Mestre Jesus, remove montanhas. Olha a montanha que foi removida, assim, com a nossa fé, né? De todo esse 6 dias em sofrimento que nós estávamos, mas sem perder a fé. Oração, cuidando das nossas velhinhas. Então, olha a importância da prece e da fé para nos confortar nesses 6 dias que nós passamos. Eu como pai, a minha mãe como vó, minhas irmãs como tia, e a mãe delas, naturalmente, né? Então, essa é a importância e a alegria depois. Então, vejam que depois a gente teve essa alegria. Kátia, posso passar para ti? Sim. Parabéns, Marilza. Muito bom o teu trabalho. É muito rico, tá? Parabéns mesmo. Como tu disseste, né? É um tema maravilhoso, né? Que, no primeiro momento, a gente acha, assim, que é uma leitura rápida, mas que traz com muita profundidade, muito aprendizado, né? O que eu pesquisei, no material que eu pesquisei, o Arthur Valadares fala que a oração sincera, que é aquela oração que se faz depois que a gente perdoa o outro, né?
quando a gente se limpa das mágoas, como foi dito aqui já, né? Quando a gente se higieniza de toda aquela coisa ruim que nós temos no dia a dia, né? Energias, pensamentos, medos, né? Tudo isso. Então, quando a gente se purifica com humildade e a gente entra em conexão com Deus verdadeiramente, a gente se transforma, né? E a partir dessa transformação, eh, por exemplo, se nós estamos orando por uma situação difícil, né, que nós, cada um de nós já teve algumas na vida, Daniel acabou de dar o exemplo de uma, né, extremamente triste e grave, eh, quando nós temos essa situação, a prece pode não eliminar a situação, ela pode não resolver a situação, mas ela nos deixa num estado de serenidade, que faz com que nós possamos passar por essa situação e aprender com ela, né, que é esse o objetivo, né. Imagina essa situação que o Daniel trouxe para a gente agora, da história da menina dele, meu Deus, quanto aprendizado não sei daí, né, quantas coisas, que essa família não concretizou, né, nessa união pela cura da filha, da neta, da sobrinha, e tantas outras situações que a gente passa, né. E eu vejo, assim, muito característico. Ontem eu ainda tive uma notícia excelente de uma situação de uma pessoa, de que envolveu uma mãe e uma filha, e, meu Deus, é muito evidente que, que aquelas 2 pessoas tinham que se voltar uma para outra, sabe. Elas tinham que se unir, elas tinham que enxergar uma a outra, elas tinham que enxergar o valor né, da outra. Então sempre é muito enriquecedor essas situações, e a prece não vai nos livrar delas, mas vai fazer com que nós passemos com muita serenidade, com muita paciência, até tendo a compreensão de que elas são necessárias, né. Então, ele cita também a prece da mãe, né. A oração da mãe que arromba as portas do céu, né. Então é isso, gente, é isso que eu queria trazer, já foi aqui, né, tudo falado, vocês já colocaram, e mais uma vez agradecer muito a Marilza por todo esse conteúdo que ela nos trouxe, né, que foi muito rico. Obrigada, querida. Obrigado, Kátia. Muito bom. Realmente, a fé e a prece nos dá essa força para passar por esses momentos. E se, no meu caso, o pior tivesse acontecido, com certeza, hoje estaríamos ainda, não é, mantendo esperanças, a fé, a prece, ela nos dá essa esperança num futuro melhor, não é? Assis, eu não vou te deixar por último essa vez, Assis. Posso passar para ti? Você vai me passar? Eu, falar a verdade, assim, a prece, que barbaridade. Acho que nós já andamos falando sobre isso, né? Mas eu vou falar assim, ó. Eu, quando era criança, eu sofri um acidente. E nesse acidente eu perdi minha irmã mais velha, tava minha mãe, meus irmãos, tudo, né? E cada um tem uma cicatriz daquele acidente, né? Eu fiquei em coma. Aí teve uma outra irmã que também ficou em coma, a Rosemary. E a mãe quase que perdeu o braço e foi entender. Mas assim, falando assim, ó, daí teve um monte de pessoas que fizeram oração
Aí o pessoal na cruzada fez oração, que, né, na igreja cruzada. Aí os católicos faziam na igreja católica, até na Umbanda também, né, teve, né. Então, se eu disser assim, às vezes até eu brinco que eu devo uma vela para cada santo, né? Porque eu não sei de onde que venho, né? Quem que, a oração de quem, ou coisa, né? Daí, graças a Deus, eu me recuperei antes até. A minha irmã depois ela demorou um pouco mais, mas se recuperou. E a vida foi assim, né? Aí eu me lembro que uma vez que eu era criança, bem antes de acontecer isso, eu tinha ganhado a bicicleta da mãe. Por isso que eu digo, o cara é relaxado por natureza, não ficar orando, né, tal, né? E aí eu tinha ganhado essa bicicleta da mãe. E o pai ficou bravo, ele não queria gastar dinheiro comigo. E aí, daí ele me deu uma semana para mim aprender a andar de bicicleta. Senão eu iria devolver na loja. Meu Deus. Acho que eu tinha uns 8 anos. E se eu disser para vocês que daí tinha uma oração, eu tinha um quadrinho, aqueles antigos, que todo mundo tem daquele do Anjinho da Guarda, que tem duas crianças brincando perto do rio e o anjinho ali, ó. Meu Deus, eu fui feito aquele quadro. Meu anjinho me ajuda, me ajuda. Aprendi a andar de bicicleta. Caí umas 10 vezes, mas aprendi. Então, né, são coisas assim que a gente vê que a fé é uma coisa que ela, coração, né, ela fortalece a gente. Aí tem gente que gosta de ficar sentindo gotículas caindo nela, outros, né, que se encontram numa cor verde, azul e assim, né? Então né, a gente vai formando, a gente vai moldando, né? E muitas vezes a gente sente até o nosso próprio perispírito. Eu acredito que vocês também, ou é coisa da minha cabeça, e conforme é assim que você ora, com vontade, com força, parece que você sente assim um calor de dentro de você. E aí, assim, né, se você começar a imaginar, nossa, só falar isso. E aí você sente assim aquelas cores, aquelas, né, saindo e brotando em você. Você pode até preencher uma sala, se for o caso, né? Claro que é, né? Então, às vezes acho que é coisa da minha cabeça, mas me faz bem. Estou aprendendo a orar. Demorando, mas estou aprendendo. E eu estou aprendendo agora cada vez mais com vocês. A experiência que vocês trazem para mim, que é muito grande mesmo, e gratificante. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado, Assis. As experiências sempre nos acrescentam, né, quando nós ouvimos essas experiências. E a gente vê a importância de estarmos estudando a doutrina dos espíritos, o Evangelho, no caso agora, e está nos mostrando, né, a importância de orarmos, a importância da prece, da fé. E quando isso que tu citou, né, que tu sente esse calor, essa coisa, isso é a nossa conexão, né, com o alto. Cada um tem sua forma de sentir, né? Uns de um jeito, outros de outro, mas é essa conexão. Vera, posso passar para ti, Vera? Eu vou pegar o gancho na conversa do Assis, porque vou lembrá-los de que no meu primeiro dia, que eu tive coragem de falar, eu compartilhei com vocês que eu não sabia fazer prece e que eu também não tinha a fé
que eu senti em todos vocês. E agora, com o dia de hoje, foi super legal, como o Assis também declarou para mim, foi uma aula intensiva para aprender a fazer prece. E entendi o conteúdo que a Marilza passou como completíssimo, muito legal, muito explicativo, e tive um proveito bastante grande. Muito obrigada. E com relação ao que eu entendi do nosso tema de hoje, que é a alegria da prece, eu fiquei pensando, será que a alegria não é uma forma de prece? Porque, veja bem, quando todos nós estamos alegres, ou a gente vê pessoas alegres, a gente não captura exatamente aquelas palavras que estão naquele texto, que fala ali, ó, a prece é filha primogênita da fé. Mais à frente fala que é também a voz dos anjos. Fala em harmonia, fala em lira dos arcanjos, brisas da manhã, fala em grandes bosques, fala em embriaguez, perfumes, fala em aspirações divinas, fala em doces emoções. Tudo isso não é o que nos traz alegria? Então, eu tenho a nítida impressão de que a alegria também é uma prece, é uma conexão com Deus. Seria isso. Obrigado, Vera. Muito bom. Realmente, trouxe um ponto muito importante, porque às vezes nós entendemos que a prece é só aquelas palavras que nós decoramos ou que saem do coração, mas ela é muito ampla, né? O silêncio é uma prece. Você observar a natureza é uma prece. Então, vai ao infinito, né? A prece. E aí a gente vê a importância de nós estarmos nessa troca que nós estamos. Cada um traz o seu entendimento a respeito da prece, e isso vai acrescentando para todos nós. Então, isso é importante. Não é a gente ler o texto e os outros ouvem e pronto, terminou ali. O estudo é isso, é essa troca, é essa interação que a gente está. Uns vão ensinando os outros, porque nós estamos aqui para ensinar e para aprender, não é? Ninguém está só para aprender ou só para ensinar. Edgar, Marilene, posso passar para vocês, para encerrarmos? Boa noite, pessoal. Minha família querida. Olha, gente, a prece unida à fé, como vocês todos falaram, né? Parabéns, Marilza, mais uma vez. Parabéns, Kátia, Gorete, Maria Fátima, Vera, Assis. Daniel sempre fecha com chave de ouro, né? Gente, olha, a prece unida à fé, como vocês todos falaram, né? A fé, você, quando faz a prece, você não tiver fé, são meras palavras, né? E a Vera disse que é o gancho do Assis, né? A gente lembra na infância da gente, as mãezinhas da gente, né? Fazendo prece pela família, por nós. Quando uma criança está doente, a mãe vai lá, fervorosa, fazendo prece. Eu lembro quando minha idade dos 6 aos 13 anos, que já comentei com você, dos meus 6 anos até os 13, eu saía com frequência do corpo, né? Tinha reminiscências de uma encarnação passada. Eu sofria muito com isso. Eu saía do corpo, ficava vagando pelo teto da casa e vendo meu corpo ali, minha mãe quase chorando do lado, fazendo prece. Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Velho? Minha mãe, foi a Fátima, foi a Kátia que falou sobre a mãe. A mãe, como diz o Chico Xavier, né? A mãe é a antena que nos liga a Deus aqui na Terra, né? As mães não sabem o poder que elas têm.
O poder que as mães têm, vocês mães, o poder que vocês têm é muito grande. A gente não sabe a força que vocês têm. E unida ao amor, à fé, ela tem um valor imenso e vai até os nossos mentores espirituais e levam a nossa prece. É uma sequência, né? Nós estávamos numa sessão mediúnica e um espírito chegando e disse assim, que agradecia muito a família do Caminho da Luz, de muita prece por ele, prece para todos os espíritos, né? Mas ele sempre entrava naquela corrente de oração. Ele era muito beneficiado, então ele veio para agradecer. Ele era muito, assim, não gostava de participar de igreja nenhuma, mas ele começou a frequentar as sessões mediúnicas espiritualmente. Mas a esposa dele sempre pedia que ele fosse no centro, né? E foi agradecer pelas preces maravilhosas que ajudou muito ele no desprendimento das coisas materiais que ele tinha, do apego, né? Então é muito bonita as preces que nos saem do coração, mesmo vocês falaram. A prece sai do coração é aquela prece sentida. É falar com Deus, né? O contato com Deus, com o nosso Pai. Conversar com o nosso Pai, conversar com Ele. Não precisa de palavras bonitas. Abre o coração para Ele dizer assim, Pai. Marlene sempre fala nas preces dela, Pai, tá difícil, mas fortalece os meus ombros. Me dá sabedoria para que eu possa seguir em frente dessa jornada, porque eu preciso. A gente fala com um pouquinho de humildade, né? Que a gente não tem, mas a gente tenta. Humildade unida à fé e à oração, um alcance muito grande mesmo. Eu sempre agradeço a Deus pelas preces que a gente recebe, aquelas agulhas divinas que a gente recebe dos amigos, de todas as pessoas que fazem prece pela gente. A gente não sabe de onde que vem, a gente está parado assim, vem o pensamento da visualização da imagem da pessoa que está fazendo prece pela gente. O pensamento é mais rápido que o som, né? Você está fazendo uma prece e me lembrei da Marilza, me lembro de todos vocês, especialmente para a Marilza. Ela estava no problemazinho com o paizinho dela. E puxa vida, Marilza está pensando em nós. E a gente sempre fazendo prece por todos. Eu digo, olha, como é maravilhoso a gente poder ser útil. Eu sempre peço assim, Pai, permita que quando o desprendimento do meu corpo físico possa fazer alguma coisa de útil ainda, mesmo que o meu corpo esteja deitado, descansando, que ele precisa descansar. Eu preciso de continuar o meu trabalho, fazendo prece para as pessoas que precisam de prece. Por mim também, que eu peço. E a gente tem recebido muita coisa boa. Também um pouquinho, aquela fagulha bem pequenininha, que nem a irmã Dulce falava, né, que ela era uma gotinha no oceano, mas que se não fosse a gotinha, o oceano seria menor, né? Nós fazemos a nossa parte, com dedicação, com amor. É muito importante unir o pensamento, o amor e a fé na prece. Isso aí, gente. Queridos, obrigada Marilza, obrigada grupo maravilhoso, todos contribuíram muito e esclareceram tanta coisa. E a gente vai longe no pensamento. Sim, tudo que a gente faz com amor é prece, trabalhar é prece, cantar é prece, tudo é prece, quando a gente faz com amor. E eu lembro de uma frase do nosso evangelho que me marca muito, e eu sei que é muito bom a gente sempre lembrar, quando é dito, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas boas
resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. É isso, a gente atrai para perto de nós bons espíritos. Eu lembro, a minha origem, como da maioria de nós, é católica. Eu estudei em escola de freira. E aí, quando comecei a passar tanto trabalho desde muito cedo, e através da minha religião não conseguia entender as coisas, no Espiritismo eu entendi. Porque eu pensava, mas por que eu sofro tanto? Não tive nem oportunidade de fazer coisa errada, desde muito jovem ainda, muito criança, já passando dificuldade. Daí a doutrina explica que muitas vezes é por débitos anteriores e a gente precisa passar. E também vou contar um episódio para vocês. Então, disse que desde muito cedo, passei muito trabalho, sou a filha mais velha de 7 irmãos, meus pais analfabetos e com muita dificuldade de toda ordem, principalmente econômica. Então, muito cedo, eu tive que trabalhar. E aí, imaginem, com 16 anos eu casei. Eu tive 3 filhinhos. Perdi o primeiro. E daí, quando os meus filhos estavam com 2, 3 anos, com 3 anos, eu me separei, porque o pai deles era muito mal de bebida. E daí muitas pessoas vinham para mim e diziam, tu não vai poder criar essas crianças, dá esse gurizinho para mim, dá essa guriazinha para mim. Nossa, até para contar para vocês eu me emociono. E eu chorava e rezava. E tinha certeza absoluta que eu ia dar o melhor de mim. Sempre confiei em Deus e Deus foi muito bom comigo. Eles me surpreenderam positivamente. Então, com certeza que nós atraímos. E daí, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, que foi o que me esclareceu, que eu não era vítima, não adiantava se fazer de vítima, né? Tinha que lutar, esse fardo é meu e tal. Daí eu comecei a estudar, então, sobre obsessão. E olha o que eu imaginava. Eu imaginava assim, tá bom, eu estou sentindo umas influências negativas, então eu vou pedir lá no centro para que afastem esse espírito de mim, porque daí eu não vou ter mais isso. E quando a gente aprende que ninguém afasta ninguém, que quem tem que se afastar é a gente, nossa, eu, de um certo modo, me decepcionei. Era tão fácil que alguém tirasse os maus espíritos de perto de mim. No entanto, aprendi que eu tinha que me elevar nas preces, na moralidade, que ia afastar os espíritos obsessores. Então, com certeza que eu não consigo imaginar a vida da gente sem Deus, sinceramente. Porque senão, para que a gente tinha vindo, queridos? Para quê? A gente veio só para comer, dormir, sofrer e morrer? Não, a gente veio para muito mais. E o bom é que a gente reflita e agradeça a Deus, porque hoje a gente é bem melhor do que foi. Podem ter certeza. Eu lembro das palestras do Haroldo, quando ele diz que somos a nossa melhor versão. E com certeza somos. Então, vamos continuar fazendo preces, mesmo conversando com Deus, porque Ele sabe tudo, não é? Só Ele quer testar, eu acho, a nossa humildade para que a gente peça. Para que a gente peça com humildade, como todos já falaram, através da prece, a oração que Jesus ensinou, a gente pede perdão na medida em que perdoa. Então, se não perdoa, não tem direito de pedir perdão, não é? E a gente quer e precisa ser perdoado. E obrigada, grupo querido, que a gente está junto. Quer falar mais uma coisa, amor?
Meu marido quer falar. Passa para Marlene, mas ela fala, como você fala, eu não tive tempo de falar para ela. Esse dia a gente estava assistindo uma palestrinha da Ana Guimarães, a mãe da Anete Guimarães, ela falando que ela chorando, ligando para o Divaldo, chorando, né? Divaldo, o que foi, minha irmã? Pois é, Divaldo, eu não sei se é prova, se é expiação que eu estou passando, estou muito triste, né? Disse, minha irmã, se for prova, tu tem que passar. Se for expiação, expia sem se queixar. É verdade. Isso aí. Obrigada, Obrigado. querido. Obrigado, Marilene. Obrigado, seu Edgar. E a Marilene, depois tu vai ver como nossa mensagem vai combinar com o que você estava falando, sobre Que bom. atrairmos, sobre estarmos cercados, né, por aquilo que pensamos. E eu confesso que depois de que todos falam, eu fico com pouca coisa para dizer e eu acabo repetindo bastante, mas eu tive olhando algumas, vamos dizer assim, textos de Emmanuel que eu achei interessante, quando ele diz assim que a alegria, por exemplo, ela pode acontecer ou acontecer a partir de vários tipos de ocorrências, né? Pode ser de um sentimento de gratidão pela forma com que encaramos as experiências do nosso dia a dia na Terra. Isso é Emmanuel que nos diz, né? Claro que aqui eu coloquei as minhas palavras, que Emmanuel é mais rebuscado, né? E quando nós nos conectamos com o plano espiritual através da prece, com sinceridade e sentimentos, nos levando espiritualmente, vai fazer com que tenhamos, então, serenidade para enfrentar os nossos desafios, os desafios da nossa vida. Então, a alegria da prece é essa conexão com o plano superior, que vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé, nos faz encontrar a paz interior, vai nos auxiliar e auxiliar os outros na busca do bem, do bem-estar, na evolução espiritual. Então, a prece é um apelo que nos permite entrar em comunhão com Deus, Jesus, com os espíritos superiores, para que então possamos receber proteção, auxílio. E nós vimos já que a ação da prece será maior quanto mais fervorosos e sinceros nós orarmos, né? Que é uma invocação, como nós já vimos. E o Emmanuel, ele nos orienta que a alegria aparece como um sentimento que pode partir de qualquer ocorrência, mediante a gratidão e a forma de encarar as nossas experiências terrenas, né? E ele cita como exemplo da natureza, que demonstram a lei divina para nos lembrar, nos dar resiliência e a capacidade que todos nós temos e devemos acessar nos momentos de crise, na hora de crise. Aí ele cita como exemplo, né, na natureza, o reaparecimento da sementeira, o surgimento de novos ramos e o refazimento de ninhos após a tempestade. Ele diz que exigem movimentos por parte dos vegetais e dos animais, nos alertando que nós temos que nos movimentar, né? E o Emmanuel ele nos faz repensar as nossas propostas em relação às crises que passamos e que muitas vezes são carregadas de pessimismo ou de revolta. E outra mensagem do Emmanuel sobre essa passagem do Evangelho, ele volta a alertar sobre os perigos do pessimismo e a necessidade de buscarmos uma resposta mais saudável aos nossos altos e baixos, que são comuns na nossa experiência terrena. Isso tudo é o Emmanuel que nos diz. E ele ainda diz que, ainda mesmo que o mal nos golpeie transitoriamente o coração, devemos recordar que os bens que nos compõem, a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor, que devemos nos rejubilar
buscando sempre seguir em frente. O tédio, ele nos alerta, é deserção. O pessimismo, ele é veneno. Então, devemos encarar, segundo Emmanuel ainda, os obstáculos de ânimo firme e estampar o otimismo em nossa alma, para que não fujamos aos nossos próprios compromissos, né, perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros, diz Emmanuel. O sorriso de paz é o arco-íris no semblante, no céu do nosso semblante, ele nos diz. Ele diz ainda, ou melhor, Paulo nos diz, regozijai-vos sempre, palavras do apóstolo Paulo, né? Então, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela significa a vontade eterna. Tem um livro, uma mensagem que eu vi lá no livro, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 50. Confiemos alegremente. Então, vamos lá na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade, né? Ele pergunta assim, na 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? O que responde os Espíritos? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Essa foi a resposta dos Espíritos. E devemos refletir que o que traz hoje alegria para a nossa vida, a alegria da alma, é duradoura, imperecível, são questionamentos. Ou seja, as atividades da convivência com pessoas, trabalhos voluntários, ações para um mundo melhor, isso nos traz alegria e felicidade. Se não trocarmos a lente pela qual nós vemos o mundo, se continuarmos com dificuldade de dias melhores, vamos ter sofrimento e amargura. Mas se melhorarmos a nossa visão, veja quanto é importante a nossa visão em referência ao mundo, e percebemos que nós nascemos, renascemos por muitas vidas e em corpos diferentes. E como seres espirituais que somos, nós vamos nesse contínuo semeia e colhe, nesse nosso processo natural. Deus nos permite também novas semeaduras para que possamos atingir a verdadeira alegria, né, a verdadeira felicidade. Nós encontramos lá na revista Reformador um texto intitulado Quando a Primavera Voltar a Florir. Eu achei muito interessante. Ele diz assim, chorar, mas nunca descrer. Na crisálida sofrida que envolve a borboleta, o qual, no compasso das horas, ganha a amplidão do céu, rica em beleza e harmonia, que nos encoraje a todos saber que em breve tempo voltará a florir em nossos corações a primavera da Era Nova. Então, é com essa mensagem que eu encerro a minha participação. Vamos serenando então nossas mentes, fazendo o nosso encerramento do nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, aos guias espirituais, aos bons espíritos que se dignaram a comunicar-se conosco, e a todos que participaram
puderam participar ou por algum motivo não conseguiram. E rogamos aos espíritos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e que de tudo que a gente conversou e a gente estudou, né? Cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. E que essas instruções também aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes, ansiosos, tenham participado aqui da reunião, de estudo, e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Pedimos proteção para todos aqui presentes, os que não puderam estar, e os lares de cada um. Também força e coragem para superar as dificuldades e desafios da vida. Inspiração para praticar o bem e o amor ao próximo em todos os momentos. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações e em todos os lares. Que assim seja.